Orar. Graças te damos, Pai, por mais uma rica oportunidade que tu nos concedes em estarmos em mais uma aula. Pedimos que teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes, nossos corações, que possas nos dar a necessária graça para recebermos poderosamente a tua santa palavra. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados. Abençoa os alunos que não poderão vir porque sofreram algumas eventualidades imprevistas no meio do caminho, que teu Espírito Santo possa também abençoá-los de uma forma muito especial. Muito obrigado, ajuda-nos em tudo. Entregamos esta aula aos teus cuidados e pedimos que a tua graça que nos basta venha sobre nós, sobre as nossas mentes e corações. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, a paz do Senhor mais uma vez. Estamos aqui pela graça de Deus, nesta segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Esta é a quinta e antepenúltima aula de Cartas Paulinas 1. Repito, esta é a antepenúltima aula de Cartas Paulinas 1. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Como eu vou estar com vocês mais um módulo, que é Cartas Paulinas 2, eu creio que eu já falei, e se eu falei, repito, se eu não falei, falo. Nós vamos fazer uma só prova, vamos duplicar a nota válida para Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2, tá? Então, só faremos uma única prova, não serão duas provas, compreende? Como uma para Cartas Paulinas 1 e outras para Cartas Paulinas 2, né? Como praticamente é a mesma matéria, porém dividida em duas partes, então é uma matéria sequencial. Se fosse duas matérias diferentes, claro, faríamos duas provas separadas, mas como se trata de uma mesma matéria dividida em dois módulos, então nós não vemos necessidade de fazermos duas provas. O único detalhe é que essa nota ela vai ser duplicada, né? O que você tirar nessa prova lá no finalzinho, ela vai ser repetida e somada para Cartas Paulinas 1. Todos estão entendendo, gente? Todos estão entendendo? Quero ter certeza que todos estão entendendo. Isso, isso. Com respeito aos exercícios, eu confesso a vocês que eu estou tendo um pouco de dificuldade devido que agora eu estou voltando, infelizmente, a ter problemas com a saúde de minha esposa, contra a nossa vontade. Então, eu estou me dividindo em cuidar da casa, cuidar dela e cuidar da escola. Então, está bastante difícil mesmo, né? Estou me justificando porque eu estou atrasando a questão dos exercícios, mas nós temos uma pequena vantagem, se eu posso dizer. Como estamos estudando Cartas Paulinas 1 e depois Cartas Paulinas 2, é simplesmente, mesmo atrasado, quando eu passar para vocês o gabarito de respostas, nós vamos dividir os exercícios que vocês vão estudar, porque não vão ser todos, que vão, então, vocês terão que estudar para a prova final. Então, com respeito a isso, pode ficar tranquilo que eu estou contornando da melhor maneira possível para não serem gerados prejuízos, né? Porque os meus problemas pessoais não podem vazar para o procedimento ou desenvolvimento da escola. Mas queremos ou não, os meus problemas pessoais me amarram de pés e mãos e eu tenho que cuidar, né, das prioridades da minha casa, da minha família, sem, claro, deixar de cuidar dos interesses da escola. Estou deixando isso bem claro, porque quem me conhece, eu sou muito sistemático e eu jamais vou deixar nenhum de vocês, alunos, no prejuízo. Então, fiquem bastante tranquilos com respeito à questão dos exercícios, que eu vou estar trabalhando com isso já nos próximos dias e regularizando, com a graça de Deus, nos próximos dias. E repito, ninguém vai sair absolutamente no prejuízo. Vamos à página de número 29. Nós temos hoje a quinta aula, temos a sexta e temos a sétima. Isso quer dizer o seguinte: ainda teremos, contando com a aula de hoje, mais três aulas que vamos trabalhar com a carta aos Romanos, né? Com a carta aos Romanos. A partir da primeira aula de Cartas Paulinas 2, então a gente vai desenvolver mais rápido, porque a gente vai começar a entrar em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Timóteo, Tessalonicenses, e aí vamos direto, vamos não ficar tanto tempo como ficamos, né? Praticamente Cartas Paulinas 1, ela foi toda dedicada à carta de Paulo aos Romanos. Vocês perceberam, né, que a carta
aos Romanos, de todas as cartas de Paulo, é a mais rica, 16 capítulos, mas uma riqueza sem igual. E seria um pecado nós não nos dedicarmos ao estudo desta carta de uma maneira coerente e devida. E ainda é pouco, né? Tomarmos 7 aulas estudando a carta aos Romanos, ainda é pouco. Então, por isso que eu estou, inclusive, até saltando alguns pontos na apostila, para que não fique muito difícil e muito cansativo. Página de número 29, lá embaixo, a análise do processo de invocação do Senhor mostra que o fracasso dos judeus era indisculpável. Em outras palavras, os judeus fracassaram sem desculpa. Por quê? Sem desculpa. Deus deu todas as formas para que os judeus estivessem próximos a Deus e ligados com o propósito que ele estabelecera pela vinda de Jesus Cristo. Vamos lá entender isso? Isso aqui é bem interessante, porque tem pastores hoje que pregam afirmando que Israel foi definitivamente esquecido por Deus e que a igreja substituiu Israel. Não existe isso, isso é até uma heresia, como é uma heresia de púlpito, muitos dizendo que a igreja é o Israel de Deus. Irmãos, cuidado. Já ouviram falar disso? Já ouviram? Isso não é bíblico, isso é uma heresia. Por que uma heresia? Uma heresia é algo que está distorcendo o verdadeiro ensino bíblico. Não há nenhum versículo, nenhum texto na Bíblia que dê apoio a esta frase: Israel, a igreja, o Israel de Deus. Não, a igreja não é o Israel de Deus. Israel é Israel, igreja é igreja. Dois povos diferentes, duas alianças, dois tratamentos totalmente diferentes. Isso é um perigo, né? Por quê? Porque a teologia da prosperidade tem lançado esta ideia errada e os judaizantes, quem são os judaizantes, né? Aquele povo que está dentro das igrejas evangélicas, tocando chofar, cobrindo a cabeça com talite, colocando quepá, colocando sobre os púlpitos uma cópia da Arca da Aliança, e cópias também dos utensílios usados dentro do tabernáculo. Então, muito cuidado. Ah, pastor, então a gente não deve amar Israel. Uma coisa é amar Israel. Outra coisa é trazer os rituais judaicos dentro da igreja. Foi o problema que Paulo combateu com a igreja aos Gálatas, porque a igreja aos Gálatas estava tendo esse problema, né? Um grupo de judeus, né, estavam se convertendo ao evangelho e estavam forçando a barra. De que maneira como eles estavam forçando a barra? Eles estavam pressionando aos novos convertidos a guardarem a lei judaica, cumprirem rigorosamente as festas, a absterem de comer de carne de porco, forçando a guardarem o sábado, forçando literalmente a guardar a lei e, inclusive, né, fazer a circuncisão. Isso estava uma aberração. E aí Paulo escreve com muita veemência e graça, combatendo aos judaizantes. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje vamos ver aí muitas igrejas vivendo esta aberração que não tem nada a ver, porque eles fazem isso alegando que Deus chega para lá em Israel. Vamos estudar isso agora, pelo menos vamos gastar esta e a próxima aula, e vamos entender à luz da Bíblia e à luz da carta aos Romanos que definitivamente Deus não abandonou Israel. A rejeição de Israel a Jesus Cristo fez a inversão da ordem no plano de Deus. Não quer dizer que Deus favoreceu a igreja e desprezou Israel. Não. Israel sempre esteve no topo do propósito de Deus e a igreja no segundo lugar, porque isso também não é menosprezo. Mas como Israel rejeitou, então inverteu-se a ordem. Vamos lá. O processo. Qual foi o processo que aqui nós vemos na página 29? Cristo enviou mensageiros. Os mensageiros pregam, o povo ouve, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Esse é um processo que está lá em Romanos 10, 14 e 15. Vamos ler esse texto, que é bem interessante. Todo mundo conhece já esse texto. Vocês já leram
várias e várias vezes, dezenas de vezes, mas vale a pena a gente ressaltar o conteúdo de Romanos 10, 14 e 13. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, todo esse texto e contexto, já temos conhecimento. Mas agora a pergunta: onde ocorreu a interrupção? Aí fala de Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, né? Cristo enviou os pregadores que pregaram e o povo ouviu, já falamos disso. Mas os ouvintes não acreditaram na mensagem entregue. Isso é válido para os gentios que hoje ouvem o evangelho e recusam, como também é válido para os judeus que ouvem a palavra, a mensagem do evangelho e a recusam. Versículo 17. Ouvir é uma parte vital do processo. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Creio que você já anotou em algum lugar lá atrás, mas vale a pena reanotar o que eu vou falar. Existem 8 tipos de fé. A Bíblia discrimina, expõe, nos ensina 8 tipos de fé. 8. Mas definitivamente a mais importante, o tipo mais importante de fé é a chamada fé salvadora ou fé salvífica, descrito ou revelado ou ensinado para nós ali na carta ou epístola de Judas, versículo 3, né? Porque ela foi dada para nós uma vez por todas, uma única vez. Isso quer dizer que se nós não batalhamos por esta fé, já era. Essa fé é a fé que o diabo luta 24/7 para arrebatá-la de nós, porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se o diabo arranca esta fé que é a salvadora, qual o fundamento de eu e você crermos no Evangelho? Muito, muito pelo contrário, perdemos a capacidade de crer no poder do Evangelho, porque para crermos no poder do Evangelho temos que experimentar a fé que nos salvou, que nos levou a termos um vínculo, uma conexão com o Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus. E aqui continua na apostila: crer não decorre de um sentimento, uma experiência ou uma voz interior, né? Eu fico um pouco preocupado com aqueles pregadores que batem nessa tecla, né? Eu estou sentindo. Epa! A fé não é baseada no sentir. A fé é baseada numa convicção interior gerada pelo poder da palavra de Deus. Então, cuidado com esses pregadores e ensinadores que sempre usam esta afirmação tanto repetitiva, né? Para envolver a audiência, envolver o público. Eu estou sentindo. Nós não somos guiados por sentimentos. Sentimento, às vezes, sobe e desce. Convicção é algo firme, algo estável, algo maduro, algo que vai nos dar apoio e sustentação nas horas mais desafiantes da nossa vida cristã. Mostra a importância de ensinar e estudar. Está provado isso. Eu creio que vocês sabem melhor do que ninguém. Nos últimos 10 anos, conte de 10 anos para cá, ou seja, de 2014 para cá, o número de crentes cristãos na face da terra que perderam o interesse em estudar este livro tem sido aberrante. Ou seja, 70% do povo evangélico na face da terra, está provado isso em várias estatísticas, tem abandonado o estudo da palavra de Deus. Isso é fácil? É um prato cheio para os falsos profetas, para os falsos mestres, que são experimentadíssimos na arte da manipulação emocional e da manipulação psicológica, entende?
esses falsos mestres e falsos profetas, eles já sabem o território que é prato cheio para eles, né? Eles já 10 minutos estão dentro daquela igreja, já estão sabendo que é uma igreja que não gosta de Bíblia, não ama a Bíblia, os seus líderes não são amantes do estudo da Bíblia, então para eles, eles fazem isso aqui, ó. Opa! É prato cheio para gente. Então, eles ensinam qualquer coisa, falam qualquer coisa, jogam frases de efeito que parecem que tem base bíblica, mas são textos isolados. E o povo está dando aleluia, glória a Deus, é verdade, Senhor, é verdade coisa nenhuma, né? São os tessalonicenses e não os bereanos. Então, o espírito dos tessalonicenses hoje está muito forte no meio das nossas igrejas. Que Deus tenha de cada um de nós, começando por mim, misericórdia, né? Que Deus mantenha acesa a chama dos bereanos, que nós não sejamos engabelados, levados por qualquer um, né? Pode ser o homem mais usado por Deus na área dos dons espirituais, mas os dons espirituais não levam ninguém à salvação e não edificam. Os dons apenas são manifestações do poder de Deus. Precisamos dos dons? Claro que precisamos, porque são ferramentas necessárias para fazermos a obra de Deus. Mas os dons não salvam ninguém, não levam ninguém à salvação. O que precisamos, além dos dons, nós precisamos de algo que nos edifique, nos fortaleça, nos gere maturidade, nos mantenha firmes nas horas dos desafios e afiance ou realce ou fortaleça, perdão, a nossa convicção de salvação. Para tal, temos que estudar a palavra de Deus. Não é à toa que o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz: meu povo perece por quê? Porque o povo de Deus perece. Alguém pode completar o versículo? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Falta, é um conhecimento. Aqui o profeta, se você ler direitinho, todo o capítulo 4, que é o contexto, não é um conhecimento empírico altamente desenvolvido, não. É um conhecimento bem básico. Ou seja, o povo de Deus está morrendo por falta de conhecimento básico. Se assuste. Não sei se vocês sabem, é só apenas uma observação, nada mais parece que não tem nada a ver com o nosso estudo. Eu estava ontem conversando, eu estive ontem na área de Boston, numa escola bíblica de obreiros, né? Eu passei sexta, sábado e domingo, e conversando com um pastor de Mato Grosso do Sul, Sete Lagoas, pastor Eduardo Lopes. Posso citar o nome dele porque ele é uma sumidade, inclusive ele esteve no aniversário do Ministério Filadélfia, que pertence ao nosso evangelista Jonatas, né? Então ele vai se lembrar do pastor Eduardo Lopes. Lembra-se do pastor Eduardo Lopes, correto, meu irmão Jonatas? Ele esteve esse final de semana conosco, numa igreja ali em Abington, uma tremenda escola bíblica, né? Eu estava como um dos preletores, estava ele de novo, foi um prazer revê-lo de novo, e pastor Eugênio Piacentini, da Assembleia de Deus do Brás, de São Francisco, Califórnia. E ele me informando, né, porque ele está ligado com a mesa diretora das Assembleias de Deus do Brasil. Ele me disse algo que eu estou desligado do Brasil há mais de 20 anos, então ele me surpreendeu dizendo que hoje, nas Assembleias de Deus do Brasil, nenhum porteiro ou cooperador, olha só, é separado se não tiver comprovado um curso básico em teologia. Eu aplaudi, tive que ficar de pé e fazer isso aqui, ó. Falei, demorou. Nenhum porteiro hoje na Assembleia de Deus do Brasil, pela CGADB, é separado para trabalhar se ele não comprova que tem um curso básico em teologia. Que dirá um diácono, que dirá um presbítero, que dirá um evangelista e que dirá um pastor. Se não tiver um curso básico, esquece, não é separado para trabalhar como obreiro na igreja. Mais do que necessário isso, entende? Então que Deus possa trazer essa visão bíblica aqui para a América, porque hoje, como está sendo fácil separar porteiro, cooperador, diácono, sem ter nada, nem preparo e nem chamado. Que Deus tenha misericórdia, né, das igrejas que separam obreiros que não têm uma base mínima, porque quem sofre em última análise é a igreja. A igreja é que sofre e sofre muito. Vamos lá. Os judeus ouviram
a mensagem de salvação? Claro, está lá em Romanos 10, 18. Mas digo, porventura não ouviram? Aí Paulo responde, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então Paulo aqui testifica que os judeus ouviram, mas não deram atenção. Ou seja, não permitiram que a palavra entrasse em seus corações. O ensinamento de Paulo não deveria tê-los apanhado de surpresa, como diz o versículo 19 ao 21. Romanos 10, 19 e 21 diz: Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: Eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Versículo 20. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. 21. Mas contra Israel diz: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, eu falo isso com profundo respeito. É o meu povo. Mas o povinho difícil, cabecinha dura, dura cerviz, povo teimosão, é o povo judeu. Pregar o evangelho para judeu, olha, você tem que ter poder de Deus. É mais complicado do que pregar para um católico ou para um muçulmano. Se você nunca teve essa experiência, tente pregar para um judeu o evangelho. Ele vai sair com 2.200 argumentos e apresentando sempre textos isolados do Antigo Testamento, entende? Então, e pior, o judeu nunca entende essa questão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, na cabeça de um judeu, Deus não pode ter filho, porque ter um filho é ter um segundo Deus. Isso fere um princípio que está lá em Deuteronômio 6,4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, e a ele adorarás. Único. Então, na mente deles, Deus é um só. Não existe essa de Pai, Filho e Espírito Santo. Este conceito cristão, para eles, é politeísmo, é adoração de mais de um Deus. É muito difícil entrar na mente de um judeu que Jesus é Deus e que Deus tem um filho. Não entra, de jeito nenhum. Tem que ser uma revelação do próprio Espírito Santo para iluminar a mente, iluminar o coração e aí eles identificarem Jesus Cristo como Messias. Aliás, vocês já devem saber, se quem não sabe, então eu deixo essa informação. Os judeus passaram séculos, séculos esperando pelo Messias. Quando vem um homem montado num jumentinho, e pregando paz e perdão aos seus inimigos, eles entraram em parafuso. Não, isso aí não pode ser o Messias. Eles esperavam o Messias num cavalo branco, montado num cavalo branco, e com espada e exército atrás deles, para quê? Para derrubar os romanos. Então, seria uma coisa louca admitir que Jesus fosse esse Messias, ou seja, um tanto fraco dentro da concepção mais triunfalista e agressiva, né, que os judeus esperavam a pessoa do seu Messias. Olha só que interessante aqui na apostila. Tanto Moisés como Isaías predisseram a aceitação dos gentios por Deus e a rejeição dos judeus. Olha que sério isso. Moisés já havia falado, Isaías já havia falado, não, os gentios vão receber ao Messias, mas Israel vai fazer assim, tchau, vão recusar, vão rejeitar ao Messias. A rejeição do apelo de Deus aos judeus destrói a noção de graça irresistível. Cuidado com essa teologia que está hoje dominando aí, falando da chamada graça irresistível. A graça irresistível é uma visão calvinista que deixa claro o seguinte, que Deus tem um grupo de salvos que vão para o céu e Deus tem outro grupo que já por antecipação, desde a eternidade, já vão para o inferno. Isso é errado, é a visão calvinista, não é uma visão bíblica, é uma visão ideológica, não é? O que é uma ideológica? Vem de ideologia, vem de um pensamento, de uma interpretação baseada em um teólogo
de origem francesa, aliás, de origem suíça, que se radicou na França, Jean Calvin. E aí os calvinistas julgam que a salvação não se perde. Oh, muito pelo contrário. A salvação, sim, se perde. E há várias formas, há vários meios da salvação ser perdida. É bem verdade que Deus deseja que todos venham à salvação. Isso é um desejo que está bem estampado nas Escrituras. Deus quer que todos os homens venham à salvação. Daí vem um conceito bíblico, não é nem calvinista, nem arminiano, que a salvação é para todos. Isso é chamada de predestinação livre, ou seja, o que a predestinação livre diz? Que Deus predestinou todos os homens à sua salvação. Entretanto, nem todos os homens haverão de querê-la, de aceitá-la, de abraçá-la, de admiti-la. Oh, Deus não força ninguém a reconhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus não força ninguém a receber a oferta de salvação. Entretanto, Deus deixa claro que o homem tem o livre arbítrio, a livre escolha. Outro detalhe: não existe escrito na Bíblia, em nenhum lugar, a palavra ou a expressão livre arbítrio. Não existe, não existe. Você pode procurar de cabo a rabo de Gênesis e Apocalipse. Agora, existe sim a manifestação do livre-arbítrio em muitos textos bíblicos, como, por exemplo, que perseverar até o fim será salvo, né? E assim por diante. Então, vamos falar de vários destes textos, porque esta parte do estudo da carta aos Romanos vai nos levar um pouco dentro da doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia. Mas a graça irresistível, quero deixar bem claro, ela não existe, uma visão calvinista. O que quer dizer irresistível? Que Deus vai dar algo que não se pode resistir, que não se pode recusar. Claro que sim, a salvação pode ser recusada e a graça pode sim ser resistida na base da escolha, do livre-arbítrio do homem. O ponto deste capítulo é atribuir a culpa pelo fracasso dos judeus em serem justificados. Deus em momento nenhum falhou, porém Israel se rebelou. Por isso que o profeta Ezequiel fala abertamente, né, que Israel é um povo, uma nação de quê? De dura o quê? Dura serviço. Dura cerviz. A cerviz é essa parte da nossa Ele não nuca, se né? inclina. Não Ele não se se inclina inclina. de... Que pobrezinho de nós, né? Tivéssemos a nossa cerviz literalmente endurecida, né? Ficaremos assim, ó. Robocop, né? Às vezes eu vejo alguns crentes meio Robocop, né? Não louva a Deus direito, não adora ele, tá lá, aleluia, glória, tá com problema na cerviz, ou na cerviz da nuca ou na cerviz espiritual, algum problema tá na cerviz, mas a Bíblia já ressalta, né, que Israel tem um problema de cerviz, ou seja, de se inclinar à misericórdia e à vontade de Deus. Vamos às perguntinhas? Ah, meu Deus, se você não responder essas perguntinhas, vai ficar complicado. Ih, pastor, eu não gosto muito, não. Oh, então você não está gostando de estudar. Para não responder as perguntinhas é porque é muito fácil a gente detecta o sintoma, né? Se o aluno tem aquele medão de pergunta, então ele está tendo dificuldade em querer estudar. Mas eu acredito aqui que todos que estão aqui nessa telinha já são veteranos, né, em estudar, porque do contrário não estariam aqui. Eu sei aquele aluno, né? Você pode achar que é uma arrogância minha, mas não, eu já sei qual é o aluno que entra e que vai sair no meio do caminho, e aquele aluno que vai até o final. Acredite se quiser, eu não sou. Isso aqui não é dom de revelação, não. É tantos anos labutando nesse chamado ministerial que é fácil. Alguém me perguntou essa semana, pastor, só sabe quem vai terminar os cursos? Sim, 100%. Tenho até anotado no caderninho, mas não posso falar por respeito e por ética.
quem é que vai parar no caminho, quem vai chutar o balde e quem vai fazer isso aqui, ó, vai suar e vai chegar até o final. Entendo que problemas, lutas, adversidades podem se cruzar no meio do caminho e atrapalhar alguns dos irmãos terminarem o curso. Isso é totalmente normal. Né? Como pode acontecer na minha vida, como hoje eu estou passando um momento um pouquinho estranho, muito difícil, mas estou me esforçando, estou me esticando daqui e acolá para não causar nenhum tipo de turbulência ou interferência no bom andamento do curso. Mas eu tenho certeza que no meio do caminho nós não somos infalíveis, na verdade, vamos ter dificuldades, lutas, imprevistos que podem nos impedir chegarmos até o fim. Mas eu oro todos os dias pedindo, Senhor, dá graça, dá vitória aos meus irmãos para que comecem e cheguem até o fim. O importante não é começar, não. Alguém diz importante começar, de uma certa forma, é importante, mas mais importante é terminar. E essa é a parte mais difícil. Mas vamos lá, vamos usar essas perguntinhas. Número um, quais os passos necessários para poder invocar o nome do Senhor? Assim, se você leu, que acabamos de observar, ó, vai estar assim. Vamos lá. Eu vou Enviar ficar quieto. mensageiros para pregar, o povo ouvir, crer e invocar pela salvação. Responda, por favor, irmão Zandro. Eu gosto de ouvir o irmão Zandro, porque a voz dele me lembra um locutor da rádio Jovem Pan FM de São Paulo. É exatamente igual, tanto que esse homem está vivo. Ele tem um programa de 8 às 10 da manhã, no horário daqui. Eu gosto de ouvir. Eu digo para minha esposa: esse aqui é o irmão Zandro, lá de Marcas, que foi levado lá para São Paulo para fazer o programa, né? Só que ele se chama Rodolfo Arantes, né? Um locutor violento, mas é a voz exata. Eu vou gravar essa voz, irmão Zandro, e vou mandar para o WhatsApp para o irmão dizer que alguém clonou a sua garganta e colocou dentro da rádio Jovem Pan de São Paulo. Impressionante, impressionante, porque eu gosto de ouvir o irmão. Não, é o Rodolfo no formato cristão, no formato convertido. Repete de novo, irmão Rodolfo, oh, desculpe, irmão Zandro. Enviar os mensageiros para pregar, o povo ouvir, crer e então invocar pela salvação. Super simples, não tem mistério esse questionário. Esse questionário, como eu já disse a vocês, ele tem por objetivo a relembrar os pontos da lição que nós lemos, não é verdade? A menos que você não esteja prestando atenção na leitura dos pontos. Aí é outro assunto. Se você tem essa dificuldade de não prestar atenção, aí minha oração é que você melhore os cabos. Né? Ah, pastor, eu passei um dia cansativo demais, minha cabeça hoje não está batendo bem, irmãos. Cansado por cansado, hoje eu cheguei 3 horas da manhã de viagem. Né? Viajei uma viagem longa, né, fazendo a obra de Deus, né, dormi pouco, mas estou aqui de pé, né, trabalhando para a glória do Senhor. Eu sei que cada um de vocês tem a sua labuta aí, que não é pequena, é muito, né? Irmão Wilson tem a sua labuta, irmão Zando tem a sua labuta, irmã Eni tem a sua labuta, que, diga-se de passagem, deve ser bem, bem pesada, irmão Jonatas, todos nós temos a nossa labuta, né? Mas se estamos aqui é porque estamos impulsionados pelo compromisso, né, de estarmos estudando a palavra de Deus. Segunda perguntinha: qual foi o problema que fez com que os judeus não recebessem a justificação? Teve um probleminha. Israel Que rebelou-se, né? Israel se rebelou. Opa! Mais fácil essa pergunta. Meu, tem que dar, como Não diz deram meu filho, crédito à pregação. Né? e não deram crédito. Perfeito. É só, ó, um começou e outro terminou. Olha que interessante. Rebelou-se e não deram crédito à pregação. Irmão, mais fácil do que isso, como diz meu filho, tem que dar um chute no joelho para tomar um pouco de despertamento. Muito fácil a resposta. Né? Israel se rebelou porque eles não deram crédito à pregação. Essa é a mais fácil de todas. Se você errar, eu vou tirar 30 pontos de quem errar essa pergunta. Eu não vou falar nada, vou ficar quietinho para não perder os 30 pontos. Eu sei. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Já estão fazendo. Eu estou percebendo que acho que o evangelista Jonas e os irmãos Andro hoje passaram o dia conversando. Ó, é o seguinte, vamos nos combinar na aula para a gente não cair em contradição. Está vendo? O que um faz Estudamos de juntos, gesto. estudamos Eu a eu apostila juntos. eu tô percebendo que vocês se encontraram hoje, né?
Talvez que vocês viajaram aí, cruzaram Massachusetts, foram na casa de um, tomaram café, almoçaram junto, passaram o dia junto e se separaram em lugares diferentes, né? Eu sei que o irmão tá, tô reconhecendo, o irmão Zanto é na casa dele em Matas, né? Nosso irmão evangelista Jonatas está lá próximo de Fremar. Não é possível que estão dentro do mesmo lugar, né? Mas eu acredito que hoje eles se juntaram, né? E hoje está acontecendo tudo juntinho, né? Vamos lá. Como foi a fé produzida, de acordo com Romanos 10:17? Ouvir a palavra de Deus, né? Isto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A pergunta 4. Quais contrastes Isaías notou entre gentios e judeus? Contrastes, ou seja, diferenças. Alguém está com áudio aberto, estou ouvindo alguém falando no fundo. Se pudesse. Pelo que eu estou vendo aqui, pastor, acho que eles não buscavam e não perguntavam, né? Pelo Senhor, não sei se é isso. A base está nos versículos 20 e 21. Vamos ler então esses versículos para então nós eu coloquei interpretarmos. assim, pastor Luiz. Sim. Eu coloquei assim, os gentios eram um povo pagão, politeísta, não buscava e nem perguntava pelo Criador. O povo de Israel se contradizia, pois eram o povo escolhido por Deus para o representar na terra, mas sua rebeldia os afastava de Deus a ponto de não ver que o próprio Deus estava com eles. Excelente, 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 que é a interpretação dos versículos 20 e 21, capítulo 10. Excelente, irmão Zandro. Só por causa dessa deixa maravilhosa, eu vou lhe dar cinquentinha para o irmão ficar mais contente, ir lá para a cama e dizer, meu amor, dizer para sua esposa, meu amor, fui abençoado com cinquentinha hoje, né? Não foi com $50, não, foi com 50 pontos. Oxalá eu pudesse dar $50 para cada um de vocês. Quem sabe um dia a escola vai ter. Eu conheço uma escola teológica em Illinois que dá a pontuação em dinheiro. Acredite se quiser, né? Dá $50, para o aluno dá 100, dá 150. É uma escola rica, mais ou menos. Mas eles não dão pontos, dão dinheiro. A pessoa, então o aluno fica louquinho, né? Para pegar 50, 100, 150. O máximo que eles dão são $200. Eu falei, rapaz. E assim, ó, eles têm o online deles cheinho, cheinho, a telinha fica pequenininha, né? Eu já acompanhei uma aula de cortesia deles, não vou dizer, uma faculdade americana muito importante em Chicago. Eu fiquei impressionado. A telinha do Zoom, ela passa em 3 páginas, 1, 2, 3. Mas o pessoal ganha, ó. Quando responde as perguntas, tem aluno que penha 20, 50, 100, 150, o máximo por noite são $200 por aluno. Eu falei, uau! Um dia, quem sabe, a Beré vai chegar lá, né? O irmão Wilson lá respondendo, eu dou uns $20 para ele, irmão Jonas, eu dou 50, irmão Zandra, eu dou 100, para a irmã Enil, eu dou 200, e aí vai, né? Que é isso, pastor? Distribuindo dinheiro é uma motivação, né? Não é que seja distribuição de dinheiro, mas é um negócio bem interessante. Então, deixa eu dar aqui 50 pontinhos para o irmão Zandro, já dei 40 para ele, né? Acho que a próxima ele vai ficar isento. Estou desconfiado que irmão Zandro vai ficar isento nessa matéria. Estou cheirando alguma coisa no ar. Vamos lá, então. Virando a página. Aliás, vamos ler pelo menos Romanos 10, 20 e 21 para ficar claro, porque a resposta do irmão Zandro foi em cima, mas vamos então entender os versículos 20 e 21 que diz. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. O 21 diz: mas contra Israel diz todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso quer dizer que Israel não tem desculpa. Israel rejeitou a Deus. Deus, por sua vez, sempre esteve o quê? Com seu braço estendido para se aproximar e abençoar o seu povo. O problema é que Israel realmente se rebelou, foi um povo maldizente, foi um povo difícil, é um povo até hoje bastante difícil, né? É o meu povo, né? Mas eu falo das coisas positivas e negativas, não sei medo de errar. É um povo bem obstinado e cabeça dura. Para receber Jesus, tem que ser uma ação do poder de Deus. Virando a página, virando a página. Israel não rejeitado totalmente. Esse é o capítulo mais importante da carta aos Romanos.
Toda carta é importante, toda carta é maravilhosa, toda carta é de uma edificação a toda prova para a nossa vida espiritual, mas esse é o capítulo mais importante. Por quê? Porque ele explica em riqueza de detalhes do porquê da rejeição de Israel ao Senhor Jesus Cristo. E que Deus, o nosso Pai, não rejeitou totalmente esta nação. Rejeitou sim ali no Calvário, rejeitou sim no ministério do Senhor Jesus. Poucos o aceitaram, poucos, bem poucos. Mas quero lembrá-los que houve um momento ali na crucificação de Jesus que os doutores da lei, os fariseus, representando a nação, proferiram uma frase pesadíssima, pesada, e essa frase sepultou o destino com a destruição do templo quase 40 anos depois. Lembram-se qual foi essa frase? Uma frase pesada, forte, que trouxe o peso da mão de Deus em estabelecer um violento juízo sobre a cidade de Jerusalém e a destruição da sua cidade e do seu templo quase 40 anos depois. Lembram-se qual foi essa frase? Que o sangue dele caia sobre nós. E sobre a nossa casa, e sobre a nossa família, e sobre os nossos filhos. Uau! Irmãos, se eles parassem para pensar, antes de abrir a boca, nunca teriam proferido isto. Mas tinha que acontecer isso, né? Estranho, né? Então, a maldição vinda do próprio Deus veio praticamente por um pedido. É estranho isso, né? Eles pediram, caia o teu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. E veio. Vespasiano, através do seu filho, general Romano Tito, em setembro do ano 70, depois de Cristo, arrasam tanto com a cidade de Jerusalém como o seu templo. Vamos lá, então, a esta lição grandemente importante. Repito, este é o capítulo mais importante da carta aos Romanos. A rejeição de Israel não era total. Está lá, não vamos ler porque é muito extenso, vamos ler alguns poucos versículos. Romanos 11, 1, 10. Deus não rejeitou o seu povo. Não rejeitou, não. Está lá em 1 de Samuel 12, 22 e o Salmo 94, 14. Qual a prova? Paulo é um exemplo de um israelita que não foi rejeitado. Paulo pintou, Paulo bordou, Paulo fez coisas feias, entristeceu o coração de Deus. Mas isso foi razão para Deus rejeitá-lo? Não, muito pelo contrário. Deus o encontrou, Deus o buscou, Deus o resgatou. Pegando desse gancho, tem uma frasezinha que eu ouço os pastores de púlpito falarem. A igreja levanta as duas mãos, se tivesse até 4 mãos, levantariam as 2 outras mãos. Mas ela não é bíblica, irmãos. Eu me encontrei com Jesus. Vamos parar para pensar? Nós, na nossa condição pecaminosa, extraviados pelo pecado, extraviados da presença de Deus, nenhum de nós em sã consciência teríamos nenhuma condição de encontrarmos-nos com Jesus. Concordo com isso? Não teríamos nenhuma condição. Ele que nos encontrou, ele que nos escolheu, ele que nos salvou e ele que nos atraiu para si e nos redimiu. Estão me entendendo, irmãos? Temos que ter muito cuidado com essas frasezinhas. São frases de efeito que não têm base bíblica. Nunca nenhum de nós um dia voluntariamente nos encontramos com Jesus. Ele que se encontrou conosco. Ele que veio até nós. Algum tempo atrás ele veio ao irmão Wilson. Ele encontrou o irmão Wilson. Sensibilizou o coração do irmão Wilson e ele decidiu abrir o coração para Jesus. Um dia Jesus veio para o irmão Zandro e disse: Zandro, tu me tirou queres? do lamaçal do pecado. Olha só, E o irmão colocou Zandro meus já... pés sobre uma rocha. Meu Deus! Mas foi Jesus que o encontrou. Jesus se encontrou com a irmã Meire, com a irmã Eni, com o irmão Jonatas e comigo, aonde eu estava, dentro de uma sinagoga. Eu ia religiosamente
toda semana, 3 vezes por semana, a uma sinagoga, até o dia que Jesus se encontrou comigo, me chamou, me tirou do judaísmo e o seu nome foi glorificado. Então, irmãos, cuidado. Nenhum de nós tínhamos por nós mesmos capacidades de sozinhos nos encontrarmos com Jesus. Graças a Deus que um dia ele nos encontrou. E Paulo aqui coloca, né, que ele é o exemplo de um israelita que não foi rejeitado. Como era no tempo de Elias? Está aqui, ó, no tempo de Elias. Ele pensava, Elias, né, ser o único servo fiel que restava. O Elias, Senhor, só restou eu. Todo mundo está mal, todo mundo está arrebentado. Todo mundo está prevaricado, prostituído por Acabe e Jezabel. Aí Deus fala: Alô, Elias, você não é o único, não. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal. E agora? Como é que é a situação? Está lá em Romanos 11, 5 e 6. Vamos ler esses dois versículos? Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 5 e 6. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Alguém se lembra o significado na tradução livre da palavra graça? Tem vários significados, mas na tradução livre, graça tem um significado muito conhecido. Vamos lá, se alguém se lembra. Graça. O que significa graça? Uma tradução livre. Tradicionalmente se diz favor imerecido. Favor imerecido, né? Favor imerecido. Ou presente dado sem merecimento, né? A tradução literal é dádiva, presente. Muito bem. Aí eu fico pensando, né? As pessoas que com bom coração, entenda-me bem, com a melhor fé possível, de boa fé, tomam lá um púlpito para dar o testemunho, né? É aquele culto chamado culto de testemunhos. O pastor, o dirigente da igreja, dá oportunidade para os irmãos a darem seu testemunho, aí você vai ouvir aquilo ali, ó. Irmãos, estou pagando preço, estou jejuando, estou subindo o monte 3 vezes por semana, estou dando o trízimo, não é dízimo não, o trízimo. Estou indo todos os cultos de domingo a domingo, estou pagando o preço. E ainda repete, estou pagando o preço. Para tudo, para a fita. Segundo a Bíblia e segundo a carta aos Romanos, a única pessoa que pagou o preço foi o Senhor Jesus Cristo. E a expressão pagar o preço foi o que ele fez na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, vamos ter muito cuidado com essa expressão que se tornou uma expressão de efeito, um jargão de efeito, perigoso. Ninguém pode dizer, à luz da Bíblia, que está pagando o preço. Para dizer isso, tem que ter subido de novo na cruz, recebido a coroa de espinhos, recebido as pancadas no rosto, ter sido perfurado pelos cravos e perfurado pela lança. Então, muito cuidado, irmãos, quando dizem, estou pagando o preço. Isso é errado. Nenhum de nós estamos pagando preço. Estamos, sim, fazendo a nossa obrigação. E olha, a Bíblia diz que mesmo fazendo a nossa obrigação, não deixamos de ser o quê? Não deixamos de ser o quê? Servos inúteis. Ai, 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 mãozando, pegou no joelho agora. Servos inúteis, e tá todo mundo não, tem alguns aí que estão enchendo a boca, estão pagando preço. Só Jesus pagou o preço. Anotou? Tá anotadinho? Só ele. Eu não posso. Nenhum de nós temos a capacidade de pagar o preço. Isso é uma frase de efeito, colocada de forma erradíssima, sem nenhum apoio, sem nenhum respaldo bíblico. Porque esses que afirmam isso creem que a salvação não é por graça, é por obras. Eu tenho que jejuar, eu tenho que trizimar, eu tenho que fazer acontecer para garantir a minha salvação. Opa, cuidado, isso aí já está se tornando e já é uma heresia. Irmão Zandro.
1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o próprio apóstolo Paulo diz assim, né? Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O que eu e você fazemos e chamamos pagar o preço, como foi aqui ressaltado nesse texto, não passa na nossa obrigação. E ai de nós se não cumprirmos essa obrigação. Às vezes queremos até negociar com Deus uma obrigação. Irmãos, obrigação quer dizer dever, mandamento, ordenança. Não negocie com Deus deveres. Não tente negociar com Deus ordenanças. Dá problema. Como diz a garotada, ele fala, dá BO. Só dá BO, irmãos. E vai dando, e vai dando. No Rio de Janeiro ele fala, deu ruim, e vai dar mais ruim ainda. O crente que insistir em negociar deveres e obrigações. Há um remanescente, e este restante é o povo de Deus, está aqui na nossa apostila. Não por mérito, mas pela graça. Isso não significa que a salvação seja incondicional. Não, a salvação não é incondicional. A salvação tem condições a serem seguidas. Alô? A nossa salvação nos é colocada dentro de várias regrinhas que têm que ser cumpridas. Arrisca à luz da palavra de Deus. Significa que o homem não ganha a salvação. Como é que é? Peraí, mas eu aprendi a vida inteira que nós ganhamos a salvação. Olha só o conceito bíblico correto. Significa que o homem não ganha a salvação quando ele satisfaz as condições e a recebe, ainda é uma dádiva, isto é, algo que ele não merece. Outra coisa também muito estranha que eu ouço de alguns púlpitos de igreja, pastores, obreiros, você merece, minha irmã, você merece. Nós não merecemos nada, nada, absolutamente nada. Alguém diz, irmão Zandro conquistou aquela benção. Alô? Olha o erro aí. Ele não tem capacidade de conquistar bênçãos. As bênçãos são conquistadas por Jesus. Ele simplesmente foi obediente e foi alvo do quê? Da misericórdia e da graça de Deus. Aí, Cristo que conquistou lá na cruz do Calvário tudo, entregou a bênção na mão dele. E assim por diante. Agora, essa de você dizer, eu conquistei, ele conquistou, cuidado. Conquista está na base de mérito, de esforço, de suor. As bênçãos não são ganhas por mérito, por esforço, por suor. São ganhas pelo que Cristo conquistou e pelo seu ato de misericórdia e graça nas nossas vidas. Está bem entendido isso, irmãos? Temos que ter muito cuidado porque hoje existem conceitos muito estranhos sobre salvação, que não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Paulo fecha concluindo em Romanos 11, 7 ao 10. Vamos lá ver o que está escrito em Romanos, capítulo 11, do versículo 7 ao 10. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Versículo 10. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e curvem-se-lhe continuamente as costas. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ou incitar o que? Ao ciúme. Então, os judeus passam a ter ciúme de quem? Dos gentios. Pelo fato que a queda dos judeus abriu a porta
para os gentios. Mas escutem isso. Não quer dizer que Deus colocou Israel de lado, rejeitando. Não. Houve a inversão da ordem. Porque Deus, no plano original, lá em Abraão, quando Deus elege a Israel, já tinha em mente, não, Israel vai ser a nação que vai pregar o evangelho na face da terra. Mas no meio do caminho, e Deus, na sua onisciência, já sabia, mas Israel não vai preencher os requisitos. Israel vai rejeitar ao Messias. E aí a ordem vai ser invertida. Então vai ser a igreja que vai anunciar o evangelho, pelo evangelho da graça. Mas olha só como Deus é misericordioso. Ele tem um plano, ele tem um propósito com gentios e um propósito, um plano com a nação de Israel. Em outras palavras, Deus não vai deixar Israel de lado, de forma nenhuma. Só trocou a ordem no tempo. Tanto que na tribulação ele vai permitir Israel pregar o evangelho, só que é o evangelho do reino, do período da tribulação, através das duas testemunhas na primeira parte da tribulação e através dos 144.000 na segunda parte, que é a chamada grande tribulação. Oh, então houve o quê? A mudança de ordem. O que tecnicamente seria para a igreja passou para Israel, e o que seria tecnicamente para Israel passou antecipadamente para a igreja. Estão me entendendo, irmão? Só houve a troca da ordem, não houve o descarte, o afastamento definitivo do propósito de Deus com a nação de Israel, né? No momento que se inverte a ordem, algumas coisas no panorama profético são alteradas, né, necessariamente, para que o propósito de Deus em si não seja comprometido e não seja frustrado. A maioria da nação, como Paulo aqui fala em Romanos 11, 7 ao 10, foi endurecida. Deus endurece como julgamento e não arbitrariamente. Exemplo. Foi o desejo original de Deus endurecer o coração de Faraó ali no Egito? Foi o desejo, a minha pergunta, foi o desejo original de Deus endurecer o coração de Faraó ali no Egito? Alguém pode me responder? Eu penso que não. Ele Não. poderia simplesmente ter feito, mas tinha o propósito. Aí está. Tinha o propósito, que seria cumprido de uma maneira ou de outra. Mas originalmente Deus não tinha em mente endurecer o coração de Faraó. Se ele se quebrantasse, ok, a história seria outra. E Deus teria outro caminho para cumprir o seu propósito. Isso temos bem claro. Na nossa cabeça parece que se Faraó, exemplo, abrisse o seu coração, é como Deus não seria glorificado lá na frente. Ele seria, irmãos. De qualquer maneira, Deus ia encontrar uma via, um recurso, uma avenida, um meio para ele ser glorificado, porque esse meio de ele ser glorificado é chamado de propósito. Então, o propósito, sim ou sim, seria alcançado, porém por um caminho diferente. Mas como Faraó endureceu seu coração, aí Deus usou o caminho que Faraó abriu para Deus. Olha só, então o homem ele é endurecido por Deus no momento que ele demonstra a sua predisposição. Querem outro exemplo na Bíblia? Foi avisado por Deus e Deus já viu a predisposição ao endurecimento. Mas veja que interessante, Deus avisou. Faz direito a coisa. Se você não fizer direito, vai dar mal, vai dar ruim. Alguém se lembra? Tem um outro exemplo lá atrás na Bíblia. De alguém que Deus deu um aviso, ó. Se você fizer a coisa direitinho, você vai se dar bem. Estou parafraseando. Mas Caim? se você cair, aí tá, Deus avisou. Olha só. A disposição de Caim, ele foi propenso ao endurecimento. Mas interessante, né? Analisa isso comigo. As pessoas que Deus já sabia que tinha a predisposição ao endurecimento, o amor de Deus por essas pessoas fica redobrado. E a prova disso é que ele avisa. Ó, o negócio é o seguinte, se você faz a coisa certa, vai dar tudo certo. Mas se você escolher
fazer para o outro lado, vai dar ruim. Avisou a Caim. Avisou a Saul. E aí vai. A gente vai encontrar muitos exemplos na Bíblia de pessoas, personagens a quem Deus já avisava com antecipação. Por quê? Quando Deus avisa, não tem um ditado? Quem avisa, amigo é. Mas quando Deus avisa, ele já sabe. Estou te avisando, porque eu já sei. A tua disposição, a tua predisposição é de fazer a coisa errada, é de fazer a mancada, de pisar na bola, de fazer tudo errado. Mas eu te amo. E por isso eu te aviso para você escolher. Mas como o homem escolhe errado, né? Mesmo Deus avisando, o homem bate com o pezinho no chão e diz: vou fazer errado. Parece aquela criança pirracenta. Já viu a criança pirracenta? Quanto mais você diz à criança, não faz, a criança faz. Não toca, ela toca. Não derruba, ela derruba. Não grita, ela grita. Não é só criança, não. Tem adulto também. Tem aquele obreiro, né? Que você diz, obreiro, obreiro, te comporta. Pior falar. Faz tudo errado. Faz tudo que não ensina a palavra de Deus. Então, o endurecimento aí não veio por algo deliberado ou arbitrário da parte de Deus. Deus endureceu a Faraó e Deus endureceu a quem? A Israel. Mas não foi por falta de aviso. O aviso foi dado. A oração para que a verdade e a justiça, continuando na apostila, prevaleçam, implica necessariamente no castigo dos rebeldes persistentes. Observe cuidadosamente a divisão de Israel, o verdadeiro Israel remanescente e Israel, aqueles que são meros descendentes físicos de Abraão. Aí temos 3 perguntinhas bem fáceis. Quais provas Paulo ofereceu que Deus não rejeitou o seu povo? Quais provas que Paulo ofereceu que Deus não rejeitou o seu povo? Uma, que ele mesmo, sendo israelita, foi salvo. Exato. E ele disse lá na carta aos Romanos mesmo, aqui, capítulo 1, versículo 16, que, né, o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu. Perfeito. Estas são as provas. Somente uma, se fosse aqui manifesta, já seria o suficiente, mas como a pergunta implica em provas, ou seja, foi dada mais de uma prova. Número 2. O que a história sobre Elias prova? Está bem fácil. O que a história sobre Elias prova? Só irmão Zandro? Até agora ninguém além do irmão Zandro? Vamos lá, meus irmãos, manifestem-se. Eu acho que alguém está falando, mas o áudio está fechado. No meu ver, o plano de salvação, vendo a história de Elias, o plano de salvação de Deus era muito maior que Elias, muito maior do que eu, muito maior do que nós. Exato. Só o irmão Zandra que está com o áudio funcionando, parece que os demais irmãos estão com problema no áudio, né? Estão falando, mas tá assim, ó. Vou ter que parar tudo para fazer uma oração para o áudio desentupir. Eu acho que o áudio do irmão Wilson está entupido, da irmã Eni está entupido, da irmã Meire está, por enquanto, o áudio e o vídeo, né? Mas a situação dela eu já entendo, né? Do irmão Eu Jonatas. estou esperando eles responder, pastor. Eu também. É porque o irmão Zanda não veio semana passada, aí nós estamos deixando. Olha a advogada da turma do Médio em Teologia. Parabéns, irmã Eni. Olha, irmã Eni, eu sabia que a senhora tem muitos talentos, graças a Deus, uma serva de Deus, dedicada, estuda a palavra, mas esse talento de advogada, parabéns, eu não conhecia, né? Bom saber que a senhora tem essa tendência, essa inclinação, essa predisposição de ser uma excelente advogada, né? Gente, eu não sabia, não. Olha, a gente sempre se surpreende com os alunos, né? Então, a irmã Aninha agora, ela vai ser intitulada advogada do curso médio. Então, qualquer problema que você tenha no curso médio, antes de chegar a mim, procure a irmã Eni, porque a irmã Eni vai te defender como ninguém. Olha só, que defesa... Unhas e dentes, né? Não, pior do que isso. Se existe algo mais intenso do que unhas e dentes, a irmã Eni deixou agora bem demonstrado. Parabéns, irmã Eni. Olha,
Eu já lhe admirava, e agora lhe admiro um pouquinho mais. Fantástico, gente. Tá gravado, né? Então não tem como escapar. Parabéns, irmão Zandro. O irmão conseguiu de graça, né? Sem pagar um centavo, uma boa advogada. Tá certo. Mas na próxima Excelente aula, argumentação, né? fantástica, né? Convenceu até uma formiguinha, né? Mas na próxima aula não vai colar, não, né? Se o irmão Zandro estiver presente, a defesa da irmã Eni vai ser bloqueada por um promotor, né? Eu estou esperando. De repente, esse promotor vai ser o Kleber, né? Que o Kleber hoje não pôde estar, né? Então já estou convocando o Kleber na próxima aula a bloquear a defesa, né? Isso aqui vai ficar interessante, tipo um tribunal. Mas vamos lá. Vamos lá, tá bom, gente. Eu aceito a defesa da nossa irmã Eni. O irmão Zandro não veio na aula passada, então hoje ele está descontando o atrasado. Vamos lá. E a número 3. Quais são os dois grupos de judeus? Fácil, fácil, fácil. Os dois grupos de judeus. Estudamos já agora há pouco. Malaquias 3,18 fala bem disso aí. Opa, opa, opa. Ó, eu vou responder só para não deixar os irmãos envergonhados. Vamos lá, irmã, vamos lá. Ajuda um pouquinho aqui a gente. Ó, verdadeiro Israel, a divisão de Israel, o verdadeiro Israel, que é o remanescente, e Israel, que são aqueles que são os meros descendentes, filhos de Abraão. Excelente, irmã Inê, excelente. Olha, a senhora como advogada está arrasando. Parabéns. Olha só. A irmã Inê sabe, é que ela decidiu assumir o posicionamento de advogada do grupo do médium. Muito bom. Quem dera que eu tivesse advogados assim na turma da terça-feira, na turma do bacharel. Estou procurando outras, que eu vou motivar a existência desses advogados, só por causa da irmã Inê. A irmã Inê nos inspirou, né? Até vou passar esse vídeo para as outras turmas, ó, procuram-se advogados dispostos a defender a causa dos alunos. Vai aparecer até mais de 2. Vamos lá. A rejeição de Israel não é final. Olha que interessante isso aqui. Lá em Malaquias 3,18, né, pastor? Fala sobre que serve e o que não serve a Deus, né? O que serve. É justamente isso aí. Tem uma dupla aplicação. A primeira aplicação é diretamente à nação de Israel. A segunda aplicação, podemos também trazê-la para a igreja dos dias de hoje. Mas a primeira aplicação, obviamente, é a nação de Israel. A rejeição de Israel não é final. Romanos 11:11, já falamos, né? Eu vou repetir de novo esse texto, é bem interessante. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? É a pergunta. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Essa emulação é traduzida pela palavra também ciúme. Resumo desta parte. Por que eles tropeçaram? É uma pergunta que eu deixo. Por que tropeçaram? Porque Deus não quis abençoá-los? Outra pergunta. Não, absolutamente. Isso era irrevogável, ou seja, não tinha volta para trás? Não, absolutamente. A queda deles trouxe a salvação aos gentios. Irmãos, de qualquer maneira, os gentios seriam salvos. Qual a prova disso na Bíblia? Jesus não demonstrou abertamente que ele não tinha acepção de pessoas, sim ou não? Jesus não tinha acepção a raças. Se tivesse, ele não tinha curado a mulher cirofenícia. Se ele tivesse acepção por raças, ele não teria conversado com a mulher samaritana e naquele diálogo tão impressionante e tão profundo, ela não teria obtido a salvação e assim por diante. Então Jesus tem deixado claro que ele veio bem para os gentios, mas não se esqueça, ele mesmo declarou: eu vim salvar primeiro, ou vim buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembre-se desse texto. Eu vim primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá na frente, em Lucas 19:10, ele muda o disco. Não muda o disco, ele amplia, não é, o campo de ação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí ele abrange judeus e gentios. Mas várias vezes lá atrás, em Mateus e em Marcos, ele deixa bem claro, bem claro, bem claro, bem claro. Vim primeiramente buscar as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Atos 13, 44, 48, Atos 18, 4, 6 e 28, 23, 28, não vamos ler porque aí o tempo já está terminando, deixa bem claro que a queda dos judeus trouxe a salvação aos gentios. Essa salvação foi na inversão da ordem, nada mais. A salvação já estava no plano de Deus dos gentios, só inverteu a ordem, ou seja, deu o direito na frente dos gentios abraçarem a salvação e depois ficaria para quem? Para os judeus. Agora, quando os judeus veem os gentios aceitando o seu Messias, olha a situação. A esperança de que isso os comova, ou seja, deixe eles um pouquinho perturbados e faça com que o busquem também. Deus está ansioso para abençoá-los se retornam. Se tem uma coisa que pulsa fortíssimo no coração de Deus, é o desejo de salvar um judeu. Ele tem prazer de salvar um gentio? Claro que sim, obviamente. Mas o coração dele pulsa, 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 anela, anseia em salvar a sua nação eleita, salvar um judeu. Imagina quando um rabino da comunidade de Israel se salva. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu cheguei, pela bondade de Deus, a evangelizar o rabino mor de Buenos Aires, Itzhak Ben-Hadai, muito conhecido. Ele faleceu aos 99 anos de idade, na província de Entre Rios, no interior da Argentina, mas eu estive com ele 2 vezes e abertamente falei do Messias para ele. Ficou muito chocado, mas era um homem de mente muito aberta, muito culto, muito preparado, tinha estudado a história das religiões, entendia perfeitamente a visão cristã, não é? Entendia o papel de Jesus Cristo dentro do cristianismo, assim, de maneira academicamente falando, mas custava entrar na cabeça e no coração dele. A última vez que eu estive com ele, simplesmente eu disse: Raboni Itzhak. Eu tratava ele como Raboni, porque como judeu, pelo respeito, temos que tratá-lo como no seu grau, né? Raboni Itzhak. Eu não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, fique certo. O Machia vai se revelar para o Senhor de alguma forma. Se o Machia é isso que você diz, o Filho de Deus, ele vai. Mas se o Machia é um embuste, é uma falcatrua, é um engano, eu lamento dizer que eu vou morrer sabendo que ele é uma falcatrua e lamentando que você tem crido nessa falcatrua. Ele faleceu, mas meses depois eu tive um contato com a filha dele. E a filha dele disse: Pastor Luiz, ela tinha um respeito muito grande, né? Uma senhora de 74 anos de idade. Quando o senhor passar por Buenos Aires, passe na sinagoga que meu pai administrava, porque ele deixou num cofre uma carta para o senhor. Como é que é? 6 dias antes dele infartar, porque ele morreu de um infarto, ele deixou uma carta para o senhor. Ninguém pode abrir essa carta, senão o senhor. Uau! Eu passei para o Buenos Aires, peguei a carta e tinha do lado de fora da carta: leia em lugar privado, ninguém ouvindo, e leia em voz alta. Fui obediente, ele era muito sistemático. Peguei a carta, fui para um local onde eu estava hospedado em Buenos Aires, na casa de um irmão, esperei que ninguém por perto estivesse, me fechei no quarto, abri a carta e comecei a lê-la. Fui tomado de uma alegria que arrebentou com o meu peito, literalmente. Resumindo a carta: meu estimado amigo, Shalom, eu sei que pode ser louco que vou lhe dizer, mas os seus 8 anos cansativos, exaustivos, nos quais você me falou do evangelho deste Machia ou Jesus Cristo, eu acredito que devem ter resultado algo estranho na minha vida, mas eu vou compartilhar uma experiência. Estava em um desses dias escrevendo na escrivaninha que você conheceu, e um facho de luz estranho entrou pela janela atrás. E eu me levantei: de onde está vindo essa luz?
Quando eu me levantei para fechar um pouquinho a janela que iluminava a minha mesa, ouvi uma voz falando em hebraico: Itzhak, Itzhak. Sabe quem sou? Falei, não. Da onde você está falando? E de repente, quando eu me volto para a entrada da porta do meu escritório, eu vejo a imagem de um homem de pé, com as mãos perfuradas e sangrando, com uma coroa na cabeça e uma túnica salpicada em sangue, mais uma faixa escrita em hebraico: Sou eu, o teu Machia, sou eu, o teu ungido. E eu caí de joelhos chorando. Quem és tu? Eu sou o teu Machia. Eu morri naquela cruz para te resgatar e te salvar. Eu pensei que eu estava ficando louco. Então eu entendi que ele estava se revelando a mim, como se revelou a Raul Rachalia. Raul Rachalia, em hebraico, quer dizer ao apóstolo Paulo. Resumindo, irmãos, aquele rabino estava confessando que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele teve uma experiência, uma visão com Jesus no seu escritório e disse: ninguém da minha família pode saber disso, para que eles não profanem a minha sepultura e me chamem de profano e blasfemo. Mas só você sabe que eu tive uma experiência com o Machia e vamos breve nos encontrar. Irmãos, pensa numa felicidade. Chorei como uma criança. Senhor, o rabino, recebendo Jesus Cristo como Machia da sua vida, coisa linda. Eu tenho essa carta até hoje, guardadinha, datada de novembro de 1997. Guardo ela 7 chaves. Me comunico com a família deste rabino e coça a minha língua dizer: você sabia que eu vou voltar a ver seu papai lá na eternidade? Me deixa quieto. Eu oro por essa família. Como eu estou para receber breve o meu documento, uma das coisas que eu vou fazer é ir a Buenos Aires e me rever toda essa família, que Deus tem falado ao meu coração, né? Continua orando, mas faz a tua parte. Então eu acredito que a mim me caberá a missão de continuar falando o evangelho para esta família de rabinos, nessa família de judeus, né? Irmãos, é difícil, mas pelo poder de Deus não é impossível. Alguém de vocês, não querendo desvirtuar o assunto, tem sabido que Jesus está se manifestando através de visões e sonhos a muçulmanos? Alguém já ouviu falar sobre isso? Jesus está se manifestando a muitos muçulmanos, muitos. Alguém tem ouvido falar? Muito. Só irmão Sandro, acredito que irmão Jonathan já tenha ouvido falar alguma coisa, né? Jesus está se manifestando assim em sonhos e visões a muitos islâmicos, muitos muçulmanos, né? Prova que realmente nosso Deus tem preocupação em salvar a todos. Há alguns meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, eu ouvi o testemunho de um grupo de soldados. Eles estavam no ponto de guarita deles, né? E Uhum. o Senhor Jesus se revelou a todos eles, a um grupo de soldados ali, e eles tiveram que, eles abandonaram o posto e tiveram que abandonar o país para poder, né, estar servindo a Jesus, porque foi muito Não se forte a lembra revelação. de qual país árabe pertenciam a eles? Não, agora eu não me lembro, porque eu só ouvi na rádio que eu ouço, né, americana, aí tava Uhum. o testemunho de um, né? Aí tem aquele negócio da tradução ainda, né? Então a gente às vezes acaba se perdendo um pouquinho. Eram todos muçulmanos, Todos confere? muçulmanos, todos muçulmanos. Tremendo, tremendo, tremendo. Jesus está fazendo isso para Um grupo inteiro de realmente. soldados. Que coisa tremenda. Está salvando por atacado. Meus irmãos, mais 5 minutinhos para a gente terminar. Vamos lá, vamos lá. Uma possibilidade do retorno dos judeus. Está lá em Romanos 11, 12 ao 16. Vamos ler esse contexto para a gente entender essa finalização. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. 14. Para ver se de alguma maneira
posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Rapaz, que declaração poderosa e impressionante que Paulo faz aqui. Aqui fala da possibilidade do retorno dos judeus. Se por infelicidade deles os gentios foram abençoados, quanto mais maravilhoso seria se os judeus pudessem partilhar as bênçãos. Paulo esperava, pregando aos gentios, comover os judeus e salvá-los. Olha a estratégia de Paulo. Eles queriam receber o que estavam perdendo. Paulo estava escrevendo principalmente para os irmãos gentios. Se a rejeição dos judeus conduzisse à reconciliação do mundo, sua aceitação somente poderia ser a vida vindo dos mortos, por assim dizer. Se Deus aceitou os patriarcas judeus, ele então pode aceitar o resto da nação também, como diz lá em Romanos 11, 28. Isto é semelhante à noção de que a aceitação de Cornélio prova que os gentios podem ser salvos. Olha só. E tinha rejeitado irrevogavelmente, mas isso não era verdade. A atitude que os gentios devem tomar. Romanos 11, 17 ao 24. Já não vamos ler esse texto, mas você, por favor, lê depois com tranquilidade. Romanos 11, 17 ao 24. O povo de Deus é aqui representado como uma oliveira. Romanos 11, 17. Os ramos já foram quebrados. Quem são esses ramos? Os judeus. Ramos de oliveira selvagem foram enxertados. Quem são esses ramos de oliveira enxertados? Os gentios. Os gentios não devem ser arrogantes. A raiz, lá na página agora 32, a raiz, os patriarcas judeus, o sustenta. Romanos 11, 18. Cada ramo permanece na oliveira pela fé. Romanos 11, 19 ao 22. Deve levar ao temor e não à presunção. Então, se somos hoje salvos, foi por causa dos judeus e, curiosamente, por causa da queda dos judeus. E repito uma vez mais, a queda dos judeus inverteu a ordem e apressou o passo para mim e você termos para com Cristo. Eu me incluo em parte, né, porque Jesus me tirou do judaísmo, então eu não me incluo no plano de Deus para com os gentios, né? Nem eu e nem tanto os judeus que são resgatados do judaísmo, mas os irmãos que não são judeus e saíram, né, ou do catolicismo, ou do espiritismo, ou do ateísmo, vocês são fruto, resultado exatamente deste chamamento da parte do nosso Deus pela queda dos judeus. E, consequentemente, não deveremos, né, pelo menos os irmãos que são gentios, não devem ter nos seus corações a presunção, ou seja, que são os melhores do que ninguém. Nem os gentios e nem nós judeus podemos também nos julgar que somos melhores do que ninguém, porque a salvação é definitivamente pela graça. Aí nem conta a questão da eleição. Deus elegeu a Israel por Abraão, ok, mas isso não fez Israel melhor do que os gentios e nem os gentios melhores do que os judeus. Deus pode facilmente podar os gentios por incredulidade, como fez com os judeus. Refuta a falsa noção de que, uma vez salvos, salvos para sempre. Essa ideia, repito, ela é pregada ou preconizada ou ensinada pelo calvinismo. Deus pode facilmente enxertar os judeus se ele cessa a sua incredulidade, porque todo o segredo está na incredulidade. Aliás, o pior pecado diante de Deus, diante da face do nosso Deus, não é desobediência. Desobediência é pecado? É, mas não é o pior. O pior é a incredulidade. É o pior. Anote aí, o pior pecado diante do nosso Deus definitivamente é a incredulidade. A Bíblia está cheia de textos que provam isso e de acontecimentos, né? Exemplo, Jesus não pôde operar muitos milagres na sua cidade de criação. A cidade que ele se criou foi Nazaré. Está bem claro nas Escrituras. Ali ele não pôde operar muitos milagres. Por causa de quê? Porque ele não quis operar milagres? Claro que ele quis.
Ali ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade dos seus habitantes. Então não se esqueça disso, a incredulidade é o pior pecado que o homem pode cometer diante da presença de Deus. Adultério é um tremendo pecado? É. Roubar é um tremendo pecado? É. Matar é um tremendo pecado? É. Mas ganho de goleada da incredulidade. A E o que incredulidade semeia contenda entre os irmãos? está ligado com a incredulidade. Analisa, está ligado. Porque no momento que eu semeio contenda, eu estou quebrando toda a conexão de crença, de vínculo. Para haver união, tem que ter fé. Para ter comunhão, tem que ter fé. A fé, ela é a razão do amor e ela é a razão da comunhão. Alguém que semeia contenda está quebrando o Causando vínculo desta divisão. união. Causa divisão. Exato. E isto. Toda quebradura de vínculo gera divisão. E entra o que no meio? A incredulidade. Se eu divido um grupo de irmãos, teoricamente ou na prática, ali atrás, eles estavam vinculados. Unidos por quê? Por votos de amor, de fé e de fidelidade um para com o outro. Então, em última análise, havia o quê? Vinculando a eles, unindo a eles. Eu Fé. perguntando porque a Bíblia fala que isso a alma de Deus abomina, né? A contenda é fruto da incredulidade. Analisa comigo. Ninguém semeia contenda se não é uma pessoa incrédula. Uma pessoa que não está dominada pelo vínculo do amor. Eu ouvi falar, Paulo usa muito essa expressão em uma de suas cartas, né? O vínculo do amor. Para o vínculo do amor subsistir, não é? Tem que ter o quê? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. No momento que eu perco o vínculo deste amor, né? Que é aquilo que mantém isso aqui, ó, unido, certo? Eu estou agindo como? Com amor? Com obediência? Não, com incredulidade. E a incredulidade ela vai abrir várias vertentes, vários caminhos. Não, se eu for tomar tempo para falar sobre quais são os pecados derivados da incredulidade, eu vou levar 3 aulas. Eu já falei sobre isso em uma outra turma, os irmãos ficaram impressionados. A incredulidade, ela abre um leque para 29 outros pecados. E 29 outros pecados. Dentre eles, desses 29, 15 estão falando ali em Gálatas, capítulo 5, né, sobre as obras da carne. Talvez numa outra oportunidade eu vou procurar uma maneira de falar alguma coisa sobre os 29 pecados da incredulidade. É muito interessante, pouca gente sabe É disso. igual aquela coisas semelhantes que fala ali em Gálatas, coisas semelhantes, misericórdia, aquilo ali dos 16 faz 160. Exatíssimo. É mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Vamos então fechar isso aqui agora? Vamos fechar isso agora? Vamos lá. Deus pode podar os gentios por incredulidade, como fez com os judeus. Refuta a falsa noção de que uma vez salvos, salvos para sempre. Repito, Deus pode facilmente tornar a enxertar os judeus se ele cessa a sua incredulidade. Romanos 11, 23, 24. Realmente pode-se imaginar que seja mais fácil reenxertar um ramo natural do que enxertar um ramo que veio de uma oliveira selvagem. Mostra que a salvação para os judeus pode enxertar cada ramo de volta na oliveira, quando cessa a sua incredulidade. Então, resumindo, para entendermos e fecharmos a nossa aula, todas as bênçãos que podemos receber da parte de Deus, elas podem ser a nós bloqueadas pela incredulidade, mas quando cessa a incredulidade, Deus volta a ter prazer de nos abençoar, volta a ter prazer de nos derramar a sua graça, porque é um elemento que bloqueia todo vínculo de relacionamento, de comunhão, do fluir de Deus nas nossas vidas. Paulo deixa isso bem enfatizado, bem especificado. Como estamos finalizando a nossa aula, olha o trabalhinho de casa para vocês. Não tem desculpa. Irmã Eni não vai ser advogada na próxima aula, não. Não tem desculpa, tá ali, ó. 7 perguntinhas, trabalhinho de casa, 7 perguntinhas. Primeira pergunta: qual coisa boa resultou pela queda de Israel? Como acontecer? 2, o que Paulo estava esperando referente aos judeus? 3,
que Paulo estava fazendo estas coisas? 3. 4, aliás, porque eu estou repetindo os números. Quais ilustrações foram usadas para provar que os judeus podiam ser recebidos de volta? O que é oliveira brava, oliveira natural e raiz? Que lições Paulo ensina com a sua ilustração com a oliveira? Como os ramos naturais poderiam ser reenxertados? 7 perguntinhas, deverzinho de casa, que vai ajudar você. Ah lá, irmão Zandro já arrebentou com tudo. Fica quieto, irmãos. Deixa Deus te usar. Mas agora, irmã Nina, na próxima aula, por enquanto, por favor, irmã Nina, fica quietinha também, né? A senhora foi usada muito hoje, muito demais. Agora dá um descanso da próxima aula. Na próxima aula, agora vão ser os outros que vão ser usados. Amém, irmãos? Paramos por aqui a nossa aula de hoje. O Espírito de Deus ministrou alguma coisa aos nossos corações nesta aula? Eu quero acreditar que sim, né? Porque esta é uma carta de uma riqueza maravilhosa e que fala profundissimamente com cada um de nós, né? Com cada um de nós. Eu fui obrigado a reaver aqui uma lição que nós passamos em 2016 da Escola Bíblica Dominical, todinha sobre... não está querendo focar, não. A carta aos Romanos, sim, eu me lembro dessa lição, A maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado nas cartas aos Romanos. Isso, muito excelente. Uma lição de... Quem coleciona essas revistas, olha, se perdeu esta revista, perdeu uma joia preciosa. De qual trimestre de 2016? Segundo trimestre de 2016. Segundo trimestre 2016. Eu vou procurar na internet, creio que tem, né, essas lições em PDF gratuita, eu encontrando, eu vou postar no grupo, só para dar uma ajudazinha para vocês, para terem um material bastante rico, porque eu tenho ela também no formato PDF, porque eu compro o formato PDF das revistas da CPAD, mas ela tem livre, gratuito na internet, eu encontrando, vou postar no grupo para vocês se deliciarem com este material. Meus irmãos, muito obrigado, terminamos a nossa aula de hoje, obrigado, irmão Wilson, irmão evangelista Jonatas, irmão Zandro, bom demais tê-lo de volta aqui conosco, né? E essa voz FM Jovem Pan é fantástico. Mãe Ninho, obrigado pela sua participação, obrigado por ser advogada do Médio em Teologia, obrigado, irmã Meire, que está aí correndo, mas semana que vem acredito que já vai estar tudo normalizado, a mudança já no lugar, casa cheirando nova. E se Deus quiser, em janeiro eu vou lá em Massachusetts, Leominster, conhecer esse cantinho abençoado que Deus deu aos nossos irmãos. Também queremos fazer aqui, registrar a ausência do nosso irmão Kleber, da nossa pastora Darlete, que avisaram que hoje não teriam condições de estarem presentes. Deus abençoe os nossos irmãos Kleber e Darlete, pastora Darlete, e esperando ansiosamente que na próxima segunda, dia 28, possam estar aqui conosco. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Irmão Wilson Fernandes vai estar nos despedindo a aula de hoje. Obrigado a você que já fez o pagamento do mês de outubro. Obrigado, Deus abençoe. Se você ainda não fez, você tem até o dia 31. Passou do dia 31, vai a multinha de $10. Você não pode esquecer, pelo amor do papai. Se não pode, está apertado, me avisa. Não me pega em cima da hora, né? A comunicação, ela é importante entre aluno e professor para evitarmos constrangimentos e maus entendidos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado a todos que se esforçaram em pagar a sua mensalidade e aqueles que não fizeram, por favor, façam até o dia 31. Muito obrigado. Deus abençoe. Irmão Wilson, com a palavra de oração, nos despedindo. Amém. Pai amado, quero te agradecer, Senhor, nessa noite, por essa aula maravilhosa que nós tivemos. Graças te damos, Senhor. Estamos aprendendo cada vez mais, Senhor. E te peço, Senhor, que venha a nos ajudar a manter em nossas mentes tudo aquilo que foi falado nessa noite, que possamos pôr em prática e possamos sairmos bem nessa matéria, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos aqui presente, aqueles também que por algum motivo não puderam estar, Senhor. Te peço uma bênção especial para a casa do pastor Luiz Prestes, que o Senhor venha abençoar a sua família, que o Senhor venha cuidar da irmã Maria Luísa, Senhor, que tem passado por dificuldades tremendas, mas a Ti te damos toda a honra e toda a glória, Senhor.
em toda Sim, meu Deus. dificuldade. Sei que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando de tudo, Nós Senhor. vamos vencer no teu Nos poderoso dê, nome. Senhor, uma noite abençoada, uma semana abençoada na tua presença, que possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que propusermos a fazer para agradar a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na nossa vida, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu É que é necessário que diminua. ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu que diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória A honra, e o a poder. glória e o louvor. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite, bom final de segunda, boa semana, semana abençoadíssima. Vejo vocês próxima segunda, 28 de outubro, a sexta aula da matéria Cartas Paulinas 1, ainda com a carta aos Romanos. Muito obrigado. Deus os abençoe rico e poderosamente no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Obrigado a todos, a paz do Senhor. Bom descanso.